Apontaram para o monge os seus arcos retesados. Francis não estava certo da impressão que tivera, de que a mão que segurava o arco tinha 6 dedos e 1 polegar a mais. Não havia dúvida de que uma das figuras usava uma vestimenta com 2 capuzes, apesar de só ter uma face e não poder determinar se o segundo capuz continha ou não uma segunda cabeça. O ladrão estava no caminho à sua frente. Era um homem de baixa estatura, mas pesado como um boi, com mãos enormes e brilhantes e um maxilar que mais parecia um bloco de granito. Ficou de pé no meio do caminho, firme nas pernas bem separadas e com os braços volumosos cruzados no peito, enquanto observava a aproximação da pequena figura montada no burro. Tanto quanto o irmão Francis podia ver, ele estava armado apenas com os seus próprios músculos e uma faca que não se deu ao trabalho de retirar do cinto. Fez sinal ao monge para que se aproximasse. Quando parou 50 metros adiante, um dos filhos do Papa atirou uma flecha que resvalou no caminho justo atrás do burro, que saltou para a frente. Dessamandou o gatuno. O burro parou. O irmão Francis abaixou o capuz de modo a mostrar o pano preto sobre o olho, levantou um dedo trêmulo e tocou-o devagar. Começou a retirar. O ladrão atirou a cabeça para trás e pôs-se a rir. O seu riso, pensou Francis, bem podia sair da garganta de Satanás. O monge murmurou um exorcismo que não pareceu ter grande efeito sobre o outro. Vocês, gente de sacos pretos, já esgotaram esse truque há muito tempo, disse ele. Disse. O irmão Francis sorriu, deu de ombros e desmontou sem protestar mais. O ladrão inspecionou o burro, batendo-lhe nos flancos e examinando-lhe os dentes e os cascos. Comida! Comida! Gritou uma das criaturas encapuzadas. Não, desta vez, respondeu o ladrão, asperamente. Muito magrela. O irmão Francis não ficou inteiramente convencido de que estivessem falando do burro. Bom dia, senhor, disse amavelmente. Se quiser, pode ficar com o burro. Caminhar fará bem à minha saúde, penso eu. Sorriu outra vez e foi andando. Uma flecha feriu o chão aos seus pés. Parem com isso, urrou o ladrão e depois, dirigindo-se a Francis, agora despace. E vamos a ver o que há naquele rolo e no embrulho. O irmão Francis tocou o seu pote de esmolas com um gesto de desamparo que fez o ladrão rir outra vez ironicamente. Conheço também esse truque. O último homem que vi com um desses puts tinha meio éclo de ouro escondido nas botas. Agora despace. O irmão Francis, que não usava botas, mostrou as sandálias esperançado, mas o ladrão gesticulou impacientemente. O monge abriu o seu alforge, espalhou o que havia dentro e começou a se despir. O ladrão examinou a sua roupa, nada encontrou. E jogou-a de volta ao dono, que exprimiu a sua gratidão, pois temera que o deixassem no meio do caminho. Agora vamos ver o que há dentro daquele outro embrulho. São só documentos, senhor, protestou o monge. De nenhum valor, a não ser para o dono. Abra. Silenciosamente o irmão Francis desamarrou o embrulho e exibiu a planta.
original e a cópia iluminada. A pintura a ouro e o desenho colorido brilharam ao sol, que se filtrava através da folhagem. O queixo ossudo do ladrão caiu 1 centímetro. E ele assobiou baixo. Que boniteza! Como a mulher gostaria disso para pendurar na parede. Francis sentiu-se mal. Ouro! Gritou o ladrão para os seus cúmplices encapuzados. Comida! Comida! Veio a gorgolejante resposta. Vamos comer, não tenham receio. Gritou o ladrão, e explicou a Francis em tom de conversa: depois de ficar 2 dias naquele lugar, eles sentem fome. Os negócios vão mal. Há pouco tráfego atualmente. Francis concordou. O ladrão continuou a admirar a cópia com iluminuras. Senhor, se vós o mandastes para me provar, ajudai-me a morrer como um homem, a fim de que só se apodere da cópia depois de passar sobre o corpo do vosso servo. São Libuetes, olhai o que sucede e rogai por mim. O que é isso? Perguntou o ladrão. Um amuleto. Estudou os 2 documentos em conjunto, durante algum tempo. Um é o fantasma do outro. Que mágica é essa? Olhou fixamente e com desconfiança para o irmão Francis. Como se chama isso? Sistema de controle eletrônico para a unidade 6B, gaguejou. Monge. Os documentos que o ladrão examinava estavam de cabeça para baixo, mas ele percebia que o fundo de um diagrama era o reverso do outro, o que o intrigava tanto quanto o ouro. Traçou uma imitação do desenho com o dedo indicador sujo, manchando de leve o pergaminho iluminado. Francis reteve as lágrimas. Por favor, disse ansiosamente. O ouro é tão pouco que não vale quase nada. Pese-o com sua própria mão. Tudo o que está aí não pesa mais do que o próprio papel. De nada servirá ao Senhor. Por favor, fique com a minha roupa em lugar disso. Fique com o burro, com o alforge. Fique com o que quiser, mas deixe-me esses papéis. De nada servirão ao Senhor. Os olhos cinzentos do ladrão ficaram pensativos. Observou a agitação do monge. E esfregou o queixo. Vou deixar você com as roupas, com o burro e tudo o mais. Menos isso, propôs ele. Ficarei só com os amuletos. Por amor de Deus, meu senhor, então mate-me também. Gemeu o irmão. Francis. O ladrão riu com desprezo. Veremos. Diga para que servem essas coisas. Para nada. Uma é recordação de um homem que morreu há muito tempo. Um antigo. A outra é somente uma cópia. Que valor têm elas para você? Francis fechou um momento os olhos e procurou a melhor maneira de explicar. O senhor conhece as tribos da floresta. Sabe como veneram seus antepassados. Os olhos cinzentos do ladrão brilharam colericamente por um instante. Desprezamos os nossos antepassados, disse asperamente. Malditos sejam os que nos deram a vida. Malditos, malditos. Repetiu, como um eco, um dos arqueiros ou cartos na colina. Você sabe quem somos nós? De onde viemos? Francis acenou que sim. Não quis ofendê-los.
O antigo a quem isso pertenceu não é nosso antepassado. Foi nosso mestre em tempos distantes. Veneramos a sua memória. Isso é apenas como que uma lembrança dele. E a cópia? Eu mesmo a fiz. Por favor, meu senhor, levei 15 anos trabalhando nela. Por favor, o senhor tiraria 15 anos da vida de um homem, sem nenhuma razão? 15 anos. O ladrão atirou a cabeça para trás e deu uma gargalhada. Você passou 15 anos fazendo isso. Oh, mas, Francis calou-se de repente. Seus olhos caíram no indicador curto do ladrão, que batia de leve na planta original. Isso levou 15 anos a fazer. E é quase feio perto do outro. Bateu na barriga e, entre gargalhadas, continuou a apontar para a relíquia. 15 anos. Então é isso que vocês fazem. Por quê? Para que serve a imagem fantasma? 15 anos para fazê-la. Ah. Isso é trabalho para mulher. O irmão Francis olhava para ele em silêncio e aturdido. Que o ladrão tomasse a sagrada relíquia pela sua própria cópia, parecia-lhe tão chocante que nem responder podia. Sempre rindo, o ladrão tomou os documentos em suas mãos e preparou-se para rasgá-los ao meio. Jesus, Maria, José! Gritou o monge caindo de joelhos na estrada. Por amor de Deus, meu senhor! O ladrão jogou os papéis ao chão. Lutarei com você pela posse deles. Ofereceu esportivamente. Serão eles contra a minha faca. De acordo, disse Francis impulsivamente, pensando que uma disputa pelo menos daria ao céu uma oportunidade de intervir discretamente. Ó Deus, vós que fortalecestes Jacó de modo a fazê-lo vencer o anjo no penhasco. Mediram a distância. O irmão Francis persignou-se. O ladrão tirou a faca do cinto e jogou-a sobre os papéis. Andaram em volta um do outro. 2 minutos depois, o monge, deitado de costas, gemia debaixo de uma pequena montanha de músculos. Uma dura pedra parecia dividir-lhe a espinha. Ah! Disse o ladrão e levantou-se para apanhar a sua faca e enrolar os documentos. De mãos juntas, como em oração, o irmão Francis arrastou-se atrás dele de joelhos suplicando em altos brados, por favor, leve então só um, mas não os 2. Por favor. Agora você terá de comprá-los. Ganhei-os de maneira limpa. Nada tenho, sou pobre. Isso não importa. Se os quer assim tanto, vá arranjar ouro. 2 eclos de ouro, como resgate. Traga a qualquer momento. Guardarei as suas coisas na minha cabana. Você, se as quiser de volta, traga o dinheiro. Ouça, os papéis têm importância para outras pessoas, não para mim. Eu os estava levando ao Papa. Talvez paguem ao Senhor pelo principal deles. Mas deixe-me ficar com o outro só para mostrar em Nova Roma. Não tem qualquer valor. O ladrão riu por cima do ombro. Acho que você seria capaz de beijar até uma bota para ter isso de volta. O irmão Francis pegou na palavra do outro e beijou-lhe a bota com fervor. Isso foi demais até para o ladrão.
Empurrou o monge com o pé, separou os dois.